Olá a todos do canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni Maria, voluntária da casa, trazendo mais um estudo do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Essa lição é a 43, Vós, portanto. E a lição começa assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. E essa lição aí, né? Já com essa mensagem forte até, dando um conselho para nós, essa lição diz para a gente, né, a importância de nos mantermos firmes no propósito, no bem, né, no caminho reto e nas nossas convicções, né, voltadas para o bem. E também não nos deixarmos levar pelos outros e analisar a importância de analisarmos toda a informação que chega até nós. E os riscos também de nos deixarmos levar pelos outros, pela opinião alheia, pelo aquilo que o outro quer que você acredite e siga. Porque aí a responsabilidade é nossa e terá que ser reparada. A lição começa Emmanuel já fazendo, né, os comentários dele. O esclarecimento íntimo é inalienável, ele é intransferível, né? É um tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. Então, olha só, esse conhecimento aí que ele fala, né? Esse conhecimento é todo o ensino que a gente consegue, toda a informação que a gente consegue acessar é um bem que ninguém pode tirar de nós. Isso pertence a nós e não tem como eu transferir tudo que eu sei simplesmente assim para outra pessoa, né? E aí Jesus também nos alerta quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então ele está dizendo aqui o seguinte: a importância do conhecimento, a importância de se esclarecer, porque só assim vamos conseguir nos libertar de velhas amarras, velhos conceitos, preconceitos e opiniões velhas. Então só através do conhecimento, do estudo, é que a gente vai conseguir aos poucos se libertar. E a conquista desses valores, né, falando aqui, não necessariamente falando de religiosidade, né? Esses valores também, né, é o que vamos ter de mais valioso em nós. Se nós nos consideramos, né, discípulos sinceros do Cristo, eu vou pegar todas essas informações, todos esses ensinos, e com isso eu vou me esforçar para fazer assim, para trabalhar em mim, fazer essa transformação interior que é a reforma íntima. Se não sou um discípulo fiel, como diz aqui na lição, né? Se eu não sou um discípulo fiel, aí sim eu posso me deixar envolver, né, por essas opiniões alheias, como diz aqui, por esses homens abomináveis, como diz a lição, e deixar me levar por eles e seguir o que eles estão falando. E o que esse nosso tesouro também, esse bem que a gente tem, é o que a gente conquista, é o que a gente constrói. A lição continua
Emmanuel falando assim: o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, né? Olha só, ele coloca vários aqui, né? Da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos esclarecidos. Então, olha só, menos esclarecidos. Podemos pensar, né, que alguém lá que está num cargo político, um cargo da ciência, né, que descobre tantas coisas, né, e também no campo, como diz aqui, da religião, como, por exemplo, esses líderes, né, que têm o dom da palavra, né, é mais fácil da gente acreditar no que eles falam e acabar caindo nisso aqui, né? A gente acredita, mas é sempre bom ter bom senso e pesquisarmos e ver até onde vai essa verdade, até onde é verdade, é certo, é bom o que eles estão dizendo, o que eles estão falando. Qualquer tipo de informação que chegam até nós é importante a gente analisar. E cabe aqui também falar até das fake news, né? É sempre bom falar das fake news que a gente vê aí na internet e muitas vezes sem saber se é verdade, se é mentira. A gente sai compartilhando, acreditando naquilo, né? Naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vê e passa adiante, às vezes sem a menor responsabilidade. Aí Emmanuel, ele continua dizendo assim: contam-se por milhões de almas que com eles, né, os homens abomináveis, são arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos ciclos da vida espiritual. Olha só. Então desperta no plano espiritual totalmente desequilibradas, dizendo assim. Então, esses homens abomináveis, né? Por isso que é importante a gente estudar e se esclarecer, colocando o estudo não só na teoria, mas também o que a gente vai aprendendo, a gente procurar colocar sempre em prática. Já que também o fato de você conseguir esse esclarecimento, é mais fácil você fazer uma determinada escolha. A escolha que você fará já vai ser consciente e não inconsciente, dizer que não sabia ou que não conhecia. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas esse nosso livre-arbítrio tem que ser colocada aqui em prática, colocada aqui na hora da decisão com responsabilidade, né? Sabendo da lei, da causa e efeito, sabendo que sempre quando você faz algo, você tem que estar reparando, né? E que diante da lei de Deus não tem como escapar. Por isso é sempre importante a gente sempre ver todas essas informações. Nós tivemos também aí todas as palavras, as mensagens trazidas através dos profetas, através do Moisés, deixando aí os 10 mandamentos, e também aquele que veio, né, o maior deles, veio exemplificar todas essas palavras e todos esses ensinos aqui. Emmanuel, ele continua dizendo o seguinte para nós: do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes
onde perdem a firmeza e a luz. Olha só. Então, caso a gente caia no que ouve ou no que essas pessoas supostamente inteligentes e que sabem o que está dizendo, caso a gente caia na conversa deles e a gente siga aquilo que eles estão dizendo, a nossa responsabilidade será tanta que no momento do despertar nós não vamos estar tranquilos e serenos. Vamos estar atormentados, tendo consciência do nosso erro, a necessidade do reparo, e aí vamos ter um despertar bem mais tristes e muitas vezes cheio de culpas, né? Frustrações, e vamos ser o que? Arrastados para as trevas, ou assim dizendo, um plano espiritual bem inferior. Emmanuel, ele continua dizendo assim: grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Então esses podem dizer: eu não sabia, né? Foram imprevidentes. Mas será que essas pessoas não tiveram mesmo momento algum de se esclarecer em relação à situação? Será que não se deixou levar porque era conveniente para eles? Porque estava ali diante de uma porta larga e achou mais fácil seguir pela larga e não pela estreita? Ele continua dizendo assim: não se achavam, né, esses imprevidentes devidamente informados. Aí podem dizer isso, aí a culpa é amenizada. Muitas vezes você pode fazer algo porque desconhecia o risco, o perigo para a sua vida ou até para a vida de outras pessoas, e faz algo que te prejudica outra pessoa. Mas no momento em que você é esclarecido, você não pode mais dizer que não sabia. Os homens abomináveis, né, ocultavam-lhe o sentido real da vida. Olha só. Então, vai da consciência de cada um. Semelhante benemerência, contudo, benefício, né, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Então, assim, mesmo que seja algo que não vai me beneficiar, mas que é correto eu agir ali dentro naquele momento, eu devo agir corretamente. Porque eu, sendo já um discípulo de Jesus, né? Então eu não posso dizer que eu não sabia. Se eu estou diante de duas estradas, de duas portas, eu posso dizer: eu vou escolher essa ou escolher aquela. Agora, dentro do meu livre-arbítrio, eu escolher aquela outra porque me convém, então a responsabilidade é minha. Emmanuel continua dizendo assim: o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Olha só o que ele coloca aqui para nós. Então só vamos cair se quisermos. Se eu tenho, por exemplo, uma escolha e escolho o que me convém, se eu tenho uma estrada e escolho a melhor porque eu não quero passar por situação nenhuma, aquilo lá é bom para mim, aquilo lá vai trazer vantagens para mim, vai me beneficiar com valores, com qualquer coisa que seja, então eu estou consciente daquilo. Então eu não posso dizer que desconhecia. E aí ele continua dizendo assim aqui: rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras
se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa. Então o ignorante também ele não sabia. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio, né? Então todos esses aqui que foram inocentes, que não sabiam, que não tiveram oportunidade de se esclarecer, todos esses aqui, a culpa deles, assim dizendo, vai ser amenizadas, né? Vai ser mais branda, né? O engano deles, né? Então a culpa deles foram poucas. O outro enganou, então a culpa não foi daquele que não sabia. Todos esses aqui vão receber auxílio, vai receber tratamento, remédio, vai ser mais compreensivos, né? Diante vamos dizer ali, daquele julgamento. Então eles têm uma desculpa, assim dizendo, que não sabiam mesmo, né? Aí Emmanuel continua dizendo assim: mas o discípulo de Jesus, bafejado, né, protegido pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. Então temos que ser vigilantes e prudentes. Caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria. E entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Olha só, então aqui todos esses conselhos que ele dá, que Pedro fala para nós aqui na sua epístola, é para que tenhamos bom ânimo, firmeza naquilo que a gente acredita, nas nossas convicções, e não nos deixarmos levar pelo outro. E termos sempre o cuidado, o bom senso, para estarmos analisando tudo quanto é informação que chegam até nós, para que a gente não tenha depois que resgatar isso, porque aí será da nossa inteira responsabilidade, por termos ido porque a gente quis e não porque foi enganada, porque aí não vamos nem ter mais essa desculpa, já que sabemos, já foi deixado para nós uma cartilha imensa de como seguir uma vida reta em várias situações aí da nossa vida. Então é essa a lição aí de hoje. Até uma próxima e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus.